Queridos, graça e paz. Deus abençoe a cada um de nós nesta manhã e aos que estão nos ouvindo pela internet. É uma alegria estar com os irmãos esta manhã. A mensagem que gostaria de compartilhar esta manhã chama-se Tempo de Caverna. Propício para esse tempo em que nós estamos nos reinventando, nos readaptando, refletindo sobre coisas que fazíamos e precisamos não fazer mais, precisamos rever, precisamos nos reinventar, construir, fazer coisas que realmente tragam benefícios para a nossa saúde emocional, física e espiritual. E eu quero me basear no texto de 1 Samuel 22:1, lá que diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E Eclesiastes 3:1, que diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e Tu és soberano, Senhor, e aqui estou como Teu instrumento, me usa, Senhor, conforme a Tua vontade, o Teu querer. Eu Te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tempo de caverna, é um tempo que estamos vivendo, um novo tempo, um tempo em que, de alguma maneira, nós não estávamos prontos e preparados para vivermos. E Davi, assim como Davi, chegou um momento na vida dele de medo, de insegurança, de instabilidade, de fuga, de perigo, em que ele precisa estar dentro de uma caverna. E a caverna é um lugar de segurança. A caverna hoje é a nossa casa, é o nosso lar, é aquele lugar onde a gente habitualmente está no dia a dia. Mas talvez não tanto tempo quanto antes, né? Ali estamos aprendendo a trabalhar, no caso de alguns irmãos que estão trabalhando em casa. Estamos ali nos readaptando, estamos ali tendo momentos mais de perto com os nossos familiares, estamos descobrindo os nossos cônjuges, estamos criando atividades dentro de nossas casas, estamos brincando mais com os nossos filhos, estamos tendo mais tempo para fazermos coisas. E descobrimos que não precisamos de tantas coisas que fazíamos. Não precisamos comprar todo dia, não precisamos fazer tantas coisas que fazíamos antes. E é um tempo de reflexão, é um tempo que precisamos sim repensar algumas coisas para as próximas o próximo passo, o próximo tempo que está por vir. E é essa ideia da caverna que é um tempo de descanso, é um tempo de parar, é um tempo de repouso, é um tempo de reflexão. Já ouviram falar que ele diz que, olha, ele é muito ativo e ficou doente, foi necessário ficar doente para ele rever algumas coisas. E talvez foi necessário um pequeno vírus para a gente ter que repensar bastante coisa nas nossas vidas. Davi teve essa oportunidade quando Deus criou esse tempo de caverna para ele. Foi lá na caverna que Deus trabalhou no coração de Davi. Foi lá na caverna que Davi, querendo ou não, tinha todo o tempo do mundo para aquietar o coração, para trazer tranquilidade às suas emoções. A sua ansiedade, a sua adrenalina caiu
possivelmente aos níveis mais baixos possíveis. Mas também é lá na caverna que é um tempo que a gente precisa de buscar a Deus de maneira individual. Nós temos todo o tempo do mundo para fazer isso. Vivíamos num ritmo muito acelerado, muito automatizado, onde tudo é automático, onde segunda-feira, dia de trabalho, você já começa a sofrer porque na segunda já tem que trabalhar. Aí você começa a festejar porque sexta-feira está chegando e é o sextão e você já está pensando no final de semana. Mas aí sábado você tem que ir ao shopping, você tem que fazer alguma coisa e no domingo você tem que ir para a igreja de manhã, de noite, porque é dia do Senhor. E isso ficou muito automático em nós. Desacelerar é o nosso desafio. Eu sou do campo, nasci no campo, e lá no campo a gente tinha muito tempo para fazer as coisas que, na verdade, são necessárias e essenciais e que fazem bem à vida. Brincar de roda, brincar de pula-pula, brincar de esconde-esconde. Fazíamos muitas coisas porque era bom, era saudável. Perdemos algumas dessas coisas, talvez a geração atual já nem lembre mais o que são essas brincadeiras, ou como se fazem essas brincadeiras, porque entramos numa era mais informatizada, tecnológica, e perdemos algumas coisas que ainda são importantes. Então, nesse tempo de busca individual a Deus, em que eu abro o meu coração, Jesus fala, que nós temos que entrar no nosso quarto e buscar a Deus. Por que lá no quarto? Porque é o lugar em que eu vou, a ideia de repouso, a ideia de que eu não tenho mais nada para fazer, em que eu tiro todas as minhas preocupações, eu tiro o peso daquele dia a dia e, a princípio, a ideia de que toda a minha ansiedade já vai estar por fim lá no quarto. É a busca, como lá no Éden, quando Deus vinha para bater um papo com Adão, gostoso, e perguntar para ele: como foi seu dia? Como está você? Está tudo bem com você? O que é que a gente pode conversar hoje? O que é que a gente pode construir? O que é que a gente pode pensar para amanhã? E era esse papo gostoso entre Deus e Adão, que Deus está dando uma grande oportunidade para nós de termos entre nós e Ele, que é a busca individual, pessoal, de estar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus, descobrir quem é Deus, de que maneira eu posso ser um filho de Deus diretamente do Pai. Buscar a Deus significa conhecer o caráter de Deus, conhecer o que Ele pensa, os seus princípios, de que maneira estou vivendo e de que maneira Ele deseja que eu possa viver. A segunda coisa é que esse tempo de caverna é um tempo também de sermos igreja viva. As portas tiveram que fechar do templo físico, da igreja física, mas a igreja viva, o templo vivo, que sou eu e você, essa não fecha. É o tempo de sermos igreja viva no nosso contexto de lar, porque muitos casos, os nossos lares são campos missionários. Há pessoas nas nossas famílias que convivem conosco, que sabem que vamos à igreja, mas às vezes não sabemos ser igreja dentro de casa. E é uma grande oportunidade de rever isso. É uma grande oportunidade de sermos esta igreja frutífera, essa igreja viva do Deus vivo dentro dos nossos lares, transmitindo em práticas e ações o amor de Deus que cremos e pregamos.
É lá na nossa casa, na nossa caverna atual, em que nós podemos nos mostrar quem verdadeiramente somos. Aqui nós nos conhecemos superficialmente, mas os de casa nos conhecem profundamente. E é essa busca individual para ser uma igreja viva dentro de casa que pode fazer toda a diferença nesse seu campo missionário. A terceira coisa é que é um tempo de encontro consigo mesmo. É o tempo que você precisa olhar-se no espelho e dizer para você mesmo: bom dia, como vai você? Está tudo bem com você? O que vai pela sua cabeça? O que você anda pensando? Como está você em relação a tudo isso? Você está com medo? Você está inseguro? Esse encontro com você mesmo, esse encontro do Charles com o Charles, em que a gente conversa aqui dentro de nós mesmos, entre nós mesmos. Como vai você? Aquela música do Roberto Carlos, como vai você? Eu preciso saber. E aí você canta para você mesmo: como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Como estão as suas emoções? Como está seu grau de ansiedade? Como está a sua saúde? Você tem cuidado de você? Você tem buscado escutar o seu coração? Quando nós começamos a escutar o nosso coração, é porque nós estamos em equilíbrio, em harmonia. Nós começamos a entrar num processo de desaceleração. Quando estamos na caverna, nós vamos começar a ouvir sons que não estávamos habituados a ouvir, porque ficamos mais sensíveis. Observem que quando os homens entraram nas cavernas, a natureza agradeceu. Os rios se tornaram mais límpidos. A natureza, ela deu uma respirada. Talvez os homens façam mal à natureza. E talvez tenha sido uma maneira de a própria natureza nos colocar em caverna e dizer: nós precisamos respirar, porque vocês humanos não estão nos deixando respirar, viver. Mas também é esse tempo de encontro. Ver como andam as emoções, como andam os pensamentos, como anda a relação com o marido, com a esposa, com os filhos. Observem, nos noticiários comentaram que aumentou o índice de divórcio durante a pandemia. Isso quer dizer que as pessoas estavam vivendo desencontradas, estavam vivendo se suportando, e o escape era não estar dentro de casa. Mas a caverna tem que ser um lugar agradável, tem que ser um lugar onde eu me encontro, porque lá é o meu encontro com Deus, é o meu encontro comigo mesmo e é o meu encontro com todos que ali estão. É o momento que mais eu tenho olhado para a Fabrícia. Somos casados há quase 29 anos e nunca estivemos tão perto como estamos ultimamente. Mas é um tempo de nós olharmos para nós mesmos e nos percebermos como pessoas, como gente, rever a nossa maneira de ser com o vizinho, porque nesse tempo nós começamos também a sentir falta de muitas coisas que fazíamos tão tranquilo, como um abraço, como beijar um ao outro, como estar junto com os familiares, estar num churrasco, participar de festas, casamentos, e de repente tudo isso parou.
Mas precisamos entender que em crise significa oportunidade de quê? Oportunidade de crescer. Então, meus irmãos, na caverna, nós precisamos estabelecer prioridades. Porque se tudo para nós é prioridade, nada é prioridade. É o tempo de repensar. É o tempo de, quando eu tenho um encontro comigo mesmo, de repensar quais têm sido as minhas prioridades. O que eu preciso colocar como prioridade? O que eu preciso fazer que eu não fazia, e eu comecei nesse tempo a repensar que eu preciso criar coisas novas, novos projetos. Desse tempo de pandemia, é o tempo que mais estamos produzindo lá em casa. Sabem que dirijo uma missão, uma agência missionária, e esse tem sido o momento em que nós estamos mais juntos. Mais encontros, mais reuniões, mais lives no Face e YouTube. Iniciamos uma classe de inglês, uma classe de francês, vamos iniciar uma classe de espanhol. E estamos fazendo muitas coisas. A partir de ontem me tornei um tradutor oficial do português para o espanhol, para uma empresa do Peru. E de repente as coisas começaram a fluir. E Deus é bom, porque nós estamos nos reinventando. Estamos fazendo coisas novas que não fazíamos, porque estávamos muito corridos. Então, a terceira coisa é que precisamos ter esse encontro conosco, esse encontro comigo mesmo. A quarta coisa, que na caverna, no tempo de caverna, é um tempo de renovar as nossas forças. A força física. Estamos muito tempo parados, podemos fazer atividades físicas dentro de casa. Há muitos, no YouTube, muitas pessoas que estão nos ajudando a fazer exercícios dentro de casa. Podemos também renovar a nossa força espiritual, numa busca pessoal, numa busca familiar, numa busca pessoal com Deus. Mas também temos que cuidar do nosso emocional, da nossa alma, dos pensamentos. Isso é cuidar de nós mesmos. Tudo está parado, mas nós não paramos. O coração continua batendo, os pensamentos continuam todos os dias. A partir do momento que acordamos, eles começam. Quando dormimos, sonhamos, porque nós estamos vivos. Nós fazemos parte desse projeto maravilhoso de Deus chamado vida. E esse tempo de caverna é esse tempo oportuno de crescermos, de construirmos pontes, de buscarmos melhorar, aperfeiçoar os nossos relacionamentos com amigos, ainda que por Facebook, por WhatsApp. Mas é um tempo gostoso de estar junto, mas não necessariamente do lado. 5. É um tempo de adoração. Michel escolheu os hinos mais propícios para cantarmos hoje. Como ele disse, adorar não é só cantar, mas adorar é a nossa vida, que precisa glorificar a Deus, que precisa honrar a Deus. Em tudo que eu faço é uma adoração. Como eu falo, como eu trato as pessoas, como eu interajo com os meus familiares, é uma maneira de adorar a Deus. Como eu cuido dos meus,
como eu lido com a vida a partir dos princípios de Deus, é a minha maneira de adorar. Observe que estar na caverna é uma questão só de tempo. Como disse o pastor Edgar, a partir de setembro voltamos às nossas atividades, ainda que com alguns cuidados, porque é um novo, diferente, mas gradativamente estamos saindo da caverna, porque caverna não é lugar para ficar para sempre. Talvez nunca tenhamos ficado tanto tempo dentro de uma caverna, nossa casa. E é interessante, quando eu estive em Israel, eu estive num lugar chamado Massada, que é uma montanha onde os judeus se refugiaram dos romanos. E os romanos levaram anos para conseguir destruir os judeus que estavam ali em Massada. E quando eu estava lá em cima, é muito alta a montanha, existe uma estrutura de cavernas fantástica. Você entra na cidade que está lá na montanha, mas existem uma casas subterrâneas, existem vários compartimentos que são dentro da caverna. Eles criaram uma infraestrutura fantástica, porque eles já estão acostumados a viver num contexto de caverna, deserto. E o deserto de Israel, irmãos, a sombra é 50 graus. Isso num dia fresco. Eu estava lá e 50 graus à sombra. E é interessante porque nós não temos essa experiência do deserto, essa experiência das cavernas. Mas quando você passa por elas, isso faz parte da sua vida. Talvez vocês, hoje cantamos as ondas do mar, talvez vocês nunca tenham viajado no mar. Eu já viajei 15 anos e já enfrentamos ondas de 11 metros, 10 metros, e que cobriam o nosso navio. E na primeira vez você sente medo, na segunda você já não sente mais. E aí nós lembramos dos primeiros viajantes, quando a onda de 10 metros cobriu o navio e o navio ficou submerso e começou a levantar e começou a estourar as janelas. Um dos marinheiros falava: ai meu Deus, eu vou morrer, ficou desesperado. E eu estava lá, já disse para ele: calma. E o alojamento estava se alagando, isso de madrugada, um frio abaixo de zero lá na Argentina. E a experiência que eu tinha, eu disse para ele: calma. Então quando eu canto essa música, As Ondas, eu vivi e sei o que é uma onda forte que pode virar o seu navio. O meu navio não virou, mas o navio do meu irmão que estava atrás abriu um grande buraco na frente. E era um momento de risco, um momento de perigo, era um momento sério, era um momento de muita adrenalina. Nesse tempo de pandemia, nós vivemos um pouco isso. O medo, a insegurança, para alguns a incredulidade. Perdi muitos amigos pastores, muitos amigos próximos. E possivelmente alguns irmãos da igreja também. Mas o tempo de caverna a caverna é um lugar de refúgio. É um lugar que Deus deseja nos guardar do perigo. É a maneira que Deus tem de um tempo para tratar de nós. Um tempo para que a gente se aperceba que é necessário cuidarmos de nós mesmos. Há coisas que Deus não fará por nós. Quando Lázaro morreu, estava 3 dias, Jesus, 3 dias depois, disse: Lázaro, sai para fora. Ele estava numa caverna em Israel, os cemitérios eram em cavernas, e Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Ninguém foi lá dentro e disse: eu vou tirar. E ele estava todo amarrado, então ele não saiu andando, ele saiu possivelmente pulando.
Ou seja, ele se esforçou para sair, mas saiu. Quando o tempo de caverna termina, nós temos que decidir sair. Davi ficou na caverna até Deus enviar o profeta Gade para avisá-lo: é hora de sair. É hora de sair. Para estar aqui hoje, o pastor Evi me ligou e disse: você pode? Eu disse: eu creio que já é o tempo de sair. Observa como Deus faz as coisas, os processos de Deus. Então Lázaro não ficou na caverna por muito tempo, só ficou 3 dias. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, sai, ele tomou a decisão, não titubeou, não duvidou, não teve insegurança, não teve medo, foi viver a vida novamente. Concluindo, irmãos, não podemos esquecer que as cavernas, assim como os vales e desertos da vida, não são permanentes, são temporários. Então não sofra, porque há um tempo para cada coisa. Lembra Eclesiastes? Há um tempo para abraçar, mas há um tempo de não abraçar. E olha como sentimos falta do abraço, do aconchego. Aprendemos nas Escrituras que o homem pode entrar na caverna por vários motivos. Desta vez, um vírus. Mas não entramos na caverna só por causa do vírus. Isso foi mais coletivo, foi mais global. Mas às vezes entramos numa caverna por depressão, que é a fuga da realidade, em que não damos conta de algumas coisas da vida e necessitamos fugir. E adoecemos. Isso é um tipo de caverna psicológica, mental, emocional, e que às vezes ignoramos. Há pessoas que estão sorrindo para nós, mas estão sofrendo dentro de suas cavernas mentais. Estão com desejo de morrer, estão com desejo de não viver, estão prostrados, estão lutando para estar aqui hoje, por exemplo. Isso também é uma caverna, e que só quem dá conta é quem está vivendo. Davi entrou numa caverna por medo da perseguição do rei. Mas Deus enviou o profeta Gade para encorajá-lo a sair da caverna. Então, você que está numa caverna pelo vírus, o tempo está chegando. Você que está numa caverna emocional, não será para sempre. Procure ajuda. É importante. Temos vários profissionais da área da psicologia na nossa igreja. É uma grande oportunidade. Queira viver, ame viver, porque o Deus da vida nos deu vida e deseja nos tirar de toda e qualquer caverna. A caverna não é para sempre. O sofrimento não é para sempre. Há um tempo determinado, mas em alguns casos a decisão está em nós. Quando eu estou doente e não busco ajuda, eu estou fazendo o inverso. Eu estou tornando a minha caverna algo permanente, porque essa decisão é nossa. É difícil decidir, não é fácil, mas é importante, e eu quero te encorajar a dar passos, a tomar decisões. Se não sabe, começa a aprender. Se não entende alguns processos da sua caverna, comece a repensar. Comece a jogar pensamentos positivos, pensamentos construtivos, pensamentos que são princípios de Deus para a vida, para que você comece a entender que esse momento de dor, esse momento de tristeza é passageiro, vai
passar. Tempo de caverna não é para sempre. E eu quero finalizar contando uma história que eu gosto muito. Eu já contei aqui uma vez, mas eu quero finalizar com ela, que é a história das asas do frango, não sei se alguns lembram. E é interessante porque um jovem casou e a esposa ofereceu um frango e ele observou que ela cortou as asas. E ele ficou curioso e perguntou por que ela cortou as asas do frango. E ela disse, porque minha mãe cortava. E ele ficou curioso, perguntou para a mãe, e a mãe disse, olha, eu corto até hoje porque a minha mãe cortava. E o jovem rapaz ficou curioso, e a avó dela estava viva, e foi lá saber da avó por que ela cortava as asas do frango. E a avó da esposa disse, eu cortava porque a minha mãe cortava. E a bisavó dela estava viva. E ele foi até a bisavó dela e perguntou, por que a senhora corta as asas do frango? E a bisavó disse, meu filho, sabe por quê? Porque na minha época o forno era pequeno. E quando eu tentava colocar o frango, não entrava. Aí eu tive a ideia, vou cortar as asas. Mas hoje, meu forno é grande, cabe até 2 frangos, eu não preciso mais cortar as asas. Às vezes nós somos assim. Reproduzimos automaticamente, sem pensar. Por que estamos vivendo desta maneira? Por que não podemos reverter algumas coisas que fazemos automaticamente? Por que não buscar uma vida melhor, de qualidade, buscando princípios e as verdades de Deus? E eu finalizo esta palavra para cada um de nós. Olá a todos, buenas noches, que Dios les bendiga. Somos Pastor Alejandro y Raíza y estamos aquí desde Francia para que podamos compartir un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Mi esposo es chileno, yo soy brasileña y tenemos nuestro amigo Steven francés. Entonces, que ustedes sean de verdad bendecidos en esta tarde. Que donde estés, que Dios pueda hablar a su corazón, tocar su corazón. Y les quiero invitar a tener ese tiempo de adoración y que podamos declarar que el Espíritu Santo está aquí. Él está aquí. Él está donde tú estás, donde nosotros somos, Dios está. Amén. Aquí estás, debemos
luz en tinieblas. Tú estás trayendo vida, Dios, en cada corazón, Señor. Estás trayendo sueños de vuelta, Dios. Estás haciendo milagros. Milagroso Dios, tú estás abriendo camino. Milagroso Dios, tú estás abriendo camino, trayendo promesas de vuelta, Dios, trayendo